Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, sou terapeuta, escritor e idealizador aqui do canal Espírita Renovação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos estudar juntos? Todo domingo temos gravado esse momento para partilhar com vocês reflexões importantes. A nossa live de quinta-feira fizemos uma pausa por conta de meus compromissos profissionais, mas tenho gravado outros vídeos ao longo da semana e no domingo esse papo com vocês. O tema de hoje é dos mais graves. É um tema sério, muitas vezes não observado, não comentado, não divulgado. Merece uma ampla reportagem e pesquisa por parte das mídias, das grandes mídias, e de estudo e análise de nossa parte. Bem, o tema é as religiões e as clínicas psiquiátricas, ou os transtornos mentais. Recentemente, em um podcast, o pastor Caio Fábio fez uma declaração bombástica que incomodou muitos religiosos. Ele disse: 70% de pacientes em clínicas psiquiátricas são oriundos de igrejas. O nosso canal, evidentemente, respeita todas as denominações religiosas e o estudo que aqui faremos agora assambarca todas as religiões, inclusive o próprio movimento espírita. Então vamos assistir, de forma bem tranquila, sem medo, falaremos inclusive do medo, para nós tirarmos aqui um proveito e um aprendizado. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, intitulada The State of Pastors, o Estado dos Pastores, essa pesquisa é realizada por uma organização, a World Vision International. Ela constatou que 56% dos líderes dos pastores nos Estados Unidos têm depressão. Então nós temos que penetrar nesse campo, nessa relação religião e saúde mental para todos nós, porque todos nós estamos sujeitos a transtornos, a problemas, todos nós, Temos aí no momento o padre Fábio de Mello passando por grave problema de saúde, de depressão, de pânico. Todos estamos sujeitos, todos somos aprendizes. E o vídeo não é apontar, atacar, é estudarmos juntos, Bem, eu quero enfatizar neste vídeo, depois poderemos fazer outros vídeos com sugestões de vocês, de repente, e com relatos. Vocês podem colocar relatos aí, pessoais, Se você já foi afetado ou afetada por alguma religião, por alguma seita religiosa, se isso já te deixou mal, se te conduziu a um estado de ansiedade, de pânico, de depressão, porque isso acontece, Eu quero sinalizar sobre o perigo das seitas. O perigo das seitas. Então vamos entender um pouquinho, porque normalmente esses transtornos, eles estão muito atrelados a esses núcleos de fé, esses grupos, esses guetos, que na verdade são seitas, Têm características nítidas de seitas. Quais seriam essas características para a gente avaliar assim, será que eu estou participando de um grupo religioso que é mais uma seita? E às vezes dentro de uma religião considerada séria, tradicional, pode ter aspectos de seita. Ou até uma casa espírita pode ter aspectos de seita, Qualquer religião está sujeita a depender dos seus líderes, dos seus trabalhadores e etc. Então, o estudo assambarca todos nós. O perigo das seitas. Primeiro, duas ferramentas são muito utilizadas pelas seitas, A culpa e o medo, A culpa o tempo todo, você é pecador, o pecado, e o medo, o inferno, ou umbral, Então assim, quando tem muito isso, introjetar muita culpa no indivíduo, deixando com medo, são ferramentas de controle. Essas são algumas palavras-chave para identificarmos se podemos estar, se estamos dentro de uma seita. Culpa, Você é um devedor do passado, você carrega muita dívida, você tem que pagar, e medo, ou do inferno, ou do umbral.
E por trás disso, a ideia sempre de controle, de domínio, de manipulação. São palavras que merecem análise profunda de todos nós. Culpa, medo, controle e manipulação. Gravemos essas palavras que são filtros para a gente analisar se estamos de fato num contexto religioso saudável. Esse é o objetivo do vídeo, né? Há até uma frase de Paulo presente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, em que o apóstolo Paulo escreve: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Pesquisei na sua Bíblia. Então, eu tenho que me sentir livre. Eu não vou para uma religião para me encarcerar. Se eu estou no núcleo que está me encarcerando, me impedindo... Peraí. A liberdade é o Espírito do Senhor. Não a libertinagem. Ah, eu estou na religião que permite tudo, eu bebo, uso droga. Não, não é isso que estamos falando. Né? Se você está realizando a sua libertação com o conhecimento que está sendo passado para você nesse núcleo. Essa é a questão. Né? Então vamos lá. Algumas características das seitas, né? Para saber se estamos numa seita ou não. Primeiro, as seitas normalmente dizem: só aqui tem a verdade. Né? Há um certo isolamento, o indivíduo não participa de nada, não, né? Só ali é a verdade. Fora dali, ali é a obra de Deus, o resto é a sobra. Então, isso é uma característica forte de seita, né? Porque não há partilha, não há diálogo. Se você frequenta um lugar, só aqui é aquele centro espírita que diz assim: não, aqui nós estamos com Deus, com Kardec, com Jesus, só aqui. Isso é uma característica de seita, né? Estrutura autoritária. Alguém manda e todo mundo tem que obedecer, porque aquele cara é o bispo, o pastor, o fulano. Ali é a verdade, ele é o representante, o médium. Esse é o médium verdadeiro, os outros não são e tal. Característica de seita. Então, estrutura autoritária, que é diferente de autoridade, né? Autoridade é necessária, tem que ter uma hierarquia, tem que ter quem orienta, isso é natural. Mas autoritarismo não é. Porque fere o princípio da liberdade, né? Aquele indivíduo que vai determinar onde você vai, com quem que você conversa, né? Pode ir aqui, pode ir ali, não pode. Se tem alguém fazendo isso, né? Não é esse o caminho. Manipulação emocional, uma característica interessante, né? A seita trabalha muito no emocional, porque se confunde com o espiritual. E normalmente aquela música hipnótica, alguém vai falando, a música vai aumentando e você vai entrando ali num transe, é diferente da emoção profunda, do espírito, né? Então, muita tensão. Você pode se converter a uma coisa e nem sabe, porque você foi hipnotizado, né? A hipnose é algo sério, a pessoa entra ali e entra naquele clima, ela está tocada numa emoção superficial. Há poucos dias a pastora Ana Paula Valadão, né, falou muito disso, né? De cultos que são assim engendrados, programados para fazer essa lavagem cerebral com música, com especialistas da mente até, para a pessoa entrar, ser enredada. Não é a coisa do espírito, você ser tocado espiritualmente, na consciência, né? Não é que não pode ter um louvor, uma música, tudo isso é bênção. Mas quando aquilo é estrategicamente elaborado para ir te conduzindo a um estado de semitranse, a um estado de hipnose. Então, muita atenção com essa manipulação, né? E não só com música, né? Com palavras de efeito, e a música sobe, o cara explode, fala, e você, nossa, que culto, né? Você está sendo manipulado, né? Não se pode contatar outras religiões, né? Só ali está a verdade, você não pode dialogar, você não pode ler livro nenhum, não, isso é do demônio, não pode. É engraçado que Kardec, o codificador do Espiritismo, o organizador, ele propunha aos espíritas, lá no início, ler tudo, inclusive as obras contrárias ao Espiritismo. Olha que bênção.
Você já imaginou um líder que fala assim, ó, leia aquilo que nos combate, leia aqueles que nos contestam, leia tudo que eles produzirem. Ou seja, nós servimos a verdade, não a um gueto, não a um interesse. Kardec propunha. Ele propunha na livraria espírita, na época dele, né? Não estou dizendo que isso seria para hoje, que a livraria espírita tivesse, a biblioteca espírita tivesse livros espíritas, evidentemente, livros de história e livros contrários ao espiritismo. Eu, por sinal, um dos livros que mais me levou para o espiritismo foi um livro de um sacerdote combatendo o espiritismo. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, tudo que ele combate me parece a verdade. Um livro que eu peguei numa livraria, na maior livraria aqui de nossa cidade, que era de propriedade particular, de um amigo de meu pai, Grimaldo Queiroz. Envia aqui um abraço ao companheiro Wagner, à companheira Valquíria, amigos queridos, filhos do Grimaldo, né? Então, assim, a Lídia também, querida, né? Então, assim, foi ali que eu peguei aquele livro de um sacerdote combatendo o espiritismo e eu comecei a gostar do espiritismo ali. Então vamos ler de tudo, vamos conhecer tudo e passar pelo crivo da razão, que é a ferramenta que Deus nos deu para isso, né? Controle direto dos seguidores, né? A pessoa fica ali, ó, faz isso. Ah, eu não vou lá porque o pastor falou, o pastor disse, o padre disse, o médium disse, o líder espírita falou e determinou. Não existe isso, né? Líderes endeusados, né? Pessoas que são colocadas num patamar assim, porta-voz de Deus. Então, fulano disse, né? Isso é um perigo. É a infalibilidade papal, né? O Papa teve esse título, essa condição de infalibilidade. Meu Deus, quem que tem essa condição de infalibilidade divina? O Papa teve essa condição, o que ele falava ali era divino. Então, características de seita, dentro de todas as religiões podem existir esses aspectos, né? Então, é a substituição da autonomia, o conhecimento de dentro, que vai nos ajudar para a heteronomia, colocar nossas vidas nas mãos dos outros. Heteronomia, a lei que vem de fora. Autonomia, a lei que vem de dentro da consciência. Segundo o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo promove autonomia. As verdadeiras religiões comprometidas com a verdade, que o indivíduo saiba entender, discernir e agir. Os líderes auxiliam, refletem juntos, estudam juntos, mas não substituem essa ação. Então, esse é um grande passo de libertação da criatura. E não a heteronomia, alguém que determina e você segue, né? Cegamente. Então, essas condições de seita, de controle, de domínio, de medo e de culpa, medo, gera ansiedade, que é a base dos transtornos psicológicos. Então, a gente precisa estar muito atento, que a gente pode... Antigamente se falava muito, toda religião é boa. Você concorda com essa frase? Comente aí, toda religião é boa? Eu não acredito. Eu acredito que há muitas religiões sérias, excelentes, caminhos de iluminação, de despertamento, de paz. Mas religiões do controle, né? A teologia do domínio, pessoas com... Porque por trás disso tudo tem o desejo de poder, né? Por trás dessas religiões que são seitas, tem o desejo de poder. A gente controla para dominar, para atingir o poder, né? Aqui domina a religião tal e põe ali a marca. Tudo isso é seita. Você não vê Jesus fazendo isso em momento nenhum do Evangelho, né? Então, cuidemos da nossa saúde mental, porque a gente pode viver sob uma opressão, um medo tão grande, medo do diabo. Tem religião que você entra, você ouve 300 vezes sobre o diabo e o inferno e 3 sobre Jesus. Como que a gente fica achando que o diabo está o tempo todo atrás, ou que Deus está lá vasculhando sua vida, controlando você? Então, mentes infantis, facilmente controladas, né? Pessoas em sofrimento, em condição de pobreza, de adoecimento, aí bate na mão desses lobos em pele de cordeiro, são totalmente controladas.
as consequências mentais e emocionais são graves, né? Temos que nos autoanalisar. Em todas as religiões, repitem, né? O movimento espírita tem gente assim também. Medo de tudo, nada pode, tudo é proibido. Então, reflitamos, estudemos para seguirmos em paz, ok? Se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário e eu te peço, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas no seu grupo espírita, espiritualista. E até domingo que vem, se Deus quiser, no nosso papo de domingo e ao longo da semana, no nosso aqui Falando com Você. O canal já passou de 10.500 inscritos. Vamos chegar aí rapidinho a 11.000 inscritos. Um grande abraço, muita paz.